Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva meu nome por extenso. E é praticamente uma continuação do vídeo anterior, aquele que eu denominei Crise de Paradigmas com ponto de interrogação. Esse que eu quero me estender um pouco sobre como ler adequadamente um texto acadêmico de história, é um pouco para aprofundar a crítica às pessoas que não são da área, que são de áreas totalmente antípodas e mesmo assim se colocam em voz de autoridade porque têm formação acadêmica em outras áreas. Eu não gosto e não me sinto à vontade dialogando academicamente com pessoas que não compartilham o mesmo conjunto de referências e que procuram impor as suas referências a áreas que não são do seu domínio. Então, o que eu quero fazer neste vídeo é falar um pouco exatamente de como se dá a nossa formação para conseguir ler um texto da nossa área. Talvez ajude quem está na graduação, mas o objetivo principal é tirar um pouco essa ideia de que ciências humanas não têm qualquer tipo de relevância e que não tem qualquer grau de dificuldade. É claro que existem níveis de leitura para qualquer texto. Você pode, sendo uma pessoa leiga ou sendo alguém de fora da área, pegar um texto nosso e ler. Isso não está proibido. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a sua leitura sempre vai ser capenga, por mais erudito que você seja, por mais capacitado que você seja, se você não tiver a formação na área. E isso vale para qualquer área. Então, deixe-me falar um pouco sobre o tipo de texto que nós produzimos na área de história. É claro que existem os artigos científicos, as dissertações, as monografias e as teses. Existem os instrumentos de pesquisa, que são levantamentos de fontes. Por exemplo, você pode ter alguém que foi ao arquivo e fez um inventário praticamente de quantos processos crime envolvendo determinadas partes existem naquele arquivo e publicou. Isso é um instrumento de pesquisa, porque se o pesquisador tivesse publicado comentando ou interagindo com as fontes, aí já seria um artigo científico. Mas se ele apenas listou, ele pertence aos repertórios, às seleções, e que todos são instrumentos de pesquisa, conjuntos de bibliografias selecionadas. Quando você comenta a bibliografia, aí você está produzindo um trabalho original, um artigo ou uma monografia. Se você apenas lista, você está produzindo um instrumento de pesquisa. E instrumentos de pesquisa são imprescindíveis, porque eles evitam que todos nós tenhamos que fazer as mesmas pesquisas. Se você tem uma bibliografia devidamente selecionada, você já sabe o que procurar, como ler, quando e onde encontrar. Por exemplo, se você está listando livros raros sobre homeopatia, por exemplo, na Biblioteca Nacional, isso é um instrumento de pesquisa, porque outra pessoa não vai ter que fazer a mesma pesquisa. Ela já pode partir do seu repertório, da sua listagem e iniciar a própria leitura. Os instrumentos de pesquisa são essenciais, mas ao mesmo tempo são facilmente assimiláveis, porque não tem ali pura e simples pesquisa bruta.
não tem ali nenhuma reflexão envolvida. Para ler um artigo, uma monografia, uma dissertação ou uma tese, isso implica que você precisa ter um mínimo de formação. E é por isso que muitas vezes eu me ressinto, até de maneira antipática, de pessoas que fazem graduação em outras áreas e vêm fazer pós da história. Porque como eles não têm a graduação, eles não têm base alguma para a leitura, para a pesquisa ou para o que quer que seja, e acabam produzindo trabalhos que muitas vezes são repasses bibliográficos apenas. Não passam do cara ler um monte de textos e jogar a análise dele, que muitas vezes nem vai ser tão relevante porque não é alguém da área, é alguém que está produzindo um título a partir de premissas problemáticas. E é claro, essa é a minha avaliação. Não estou aqui para impor a minha avaliação a ninguém. Mas me preocupa esse tipo de atitude da pessoa ser formada em uma área de concentração com um conceito de ciência totalmente diferente do nosso e pensar que pode vir às nossas áreas e produzir trabalhos relevantes, sabe lá por quê? Isso me preocupa. Quando eu leio um artigo científico ou qualquer outro texto da minha área, eu preciso saber identificar, não apenas com uma pesquisa prévia, mas a partir do próprio texto, qual é a filiação teórica do autor, qual é a teoria de história que ele defende, com quem ele está dialogando, em que debate bibliográfico ele se insere, se as fontes dele são coerentes e se ele está explorando essas fontes da maneira adequada. E acreditem, não é fácil dominar tudo isso. Nenhum de nós tem o domínio completo desse repertório de referências. E é por isso que existe literatura de referência, é por isso que existem repasses bibliográficos, é por isso que há uma porção de fontes para estudar a partir da leitura de um artigo. Se eu li e não consegui identificar esse autor, eu preciso ir procurar outras obras desse autor e ver como essa obra que eu li se insere entre as outras e se nas outras ele dá alguma pista da filiação teórica, da maneira como ele percebe a história, da maneira como ele dialoga com os pares. Porque quando se fala em debate historiográfico, é algo tão avassalador na produção que nenhum de nós está fora. A não ser que você esteja tirando uma pesquisa do seu próprio rabo, você não tem como estar fora de um debate historiográfico. Se você não se colocou dialogando com seus pares, alguém posteriormente vai colocar. Porque ninguém escreve a partir do zero, todos nós temos referências, e para cada autor que citamos, para cada autor que nos serve de interlocutor durante esse diálogo, alguém posteriormente vai nos enquadrar no meio do debate. E a não ser que você esteja abordando um tema absolutamente inédito, coisa que é uma raridade suprema, sempre existe um debate no qual se inserir, quando mais não seja para discutir qual é a abordagem histórica que você está usando para estudar aquela fonte que é inédita. Sempre haverá no início de cada texto acadêmico de história esse debate bibliográfico, esse momento em que a gente pega um conjunto de autores a partir de uma premissa que pode ser nossa ou que pode já estar inerente ao debate e nós apenas nos inserimos nela e passamos a
fazer uma breve resenha da obra desses autores, colocando cada obra em diálogo com a outra até o ponto em que chegue o momento de nós inserirmos o nosso próprio trabalho nesse debate. Como é que isso funciona? Se você está em um recorte temático que tem 500 obras relevantes e mais de 50 anos de discussão, você não vai conseguir fazer isso e pegar todas as obras. É insano, é contraproducente e é uma perda de tempo. O que você pode fazer é selecionar ao menos uma dúzia ou pelo menos 20 obras que digam respeito ao que você está propondo para esse debate e traçar essa genealogia entre o debate e a sua obra. Você dialogar, quer dizer, esse autor disse isso, mas esse autor disse isso, e tem esse outro que criticou os dois e propôs uma nova leitura. E aí, a partir dessa leitura, esses dois autores propuseram mais isso aqui. E seguindo a linha desse, eu me insiro nessa leitura aqui. Isso é o debate bibliográfico. Se você não domina os principais debates bibliográficos da área, você não tem nem como se inserir neles ao produzir um texto e nem sequer como ler um texto. Porque, como existem debates que já são fartamente conhecidos, a maior parte dos autores de umas 2, 3 décadas para cá já entra com o bonde andando. E já se pressupõe que quem vai ler sabe a quais debates eles estão se remetendo, qual foi a origem desses debates e quais são os autores principais, mesmo que eles não estejam contemplados na bibliografia que o autor do texto selecionou. E é texto pra caramba, gente, é texto pra caramba. Cada um de nós, à medida que vai se especializando, vai mergulhando ainda mais nos debates da sua área de concentração. Mas existem debates que perpassam e que você às vezes passa um semestre inteiro na graduação trabalhando um único debate com os professores. E a transição do feudalismo para o capitalismo é um desses debates. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre e tudo o que ela implica é outro desses debates. A gênese do racismo a partir das teorias raciais é outro desses debates. Existem muitos. E para cada um deles existe um lugar para que nós coloquemos a nossa obra. Então, quando você pega um artigo numa revista científica ou quando vai ler uma dissertação ou uma tese, essa parte inicial é essencial ser completamente entendida e lida a partir de referências prévias para entender como é que o autor vai se expressar depois, para ver como é que ele vai tratar suas fontes, como é que ele vai analisar as suas premissas, como ele vai formular suas questões. Sem essa compreensão, um artigo científico ou qualquer texto historiográfico é praticamente incompreensível. E eu creio que para quem já é formado e para quem tem já uma trajetória lendo textos acadêmicos, é fácil lembrar dos primeiros semestres da graduação, quando os textos pareciam indecifráveis, quando o professor pensava uma coisa aqui, outra ali, e você olhava um para o outro ali na sala e falava como ele fez isso, como ele fez isso, como ele entendeu isso daqui, disso daqui. E a prática vai fazendo com que lá pelo 4º semestre todos nós estejamos minimamente dominando a ferramenta. O resto
vai com o tempo, vai com quanto mais você estuda, mais fácil se torna ler. Quanto mais referências você tem, quanto mais autores você compara uns com os outros, melhor você lê. Mas principalmente, você precisa saber entender as limitações de época de cada autor e por que em determinada época os debates se davam a partir dessas premissas e hoje se dão a partir dessas outras. Como é que você faz a linha, como diria Foucault, como é que você traça essa arqueologia, essa genealogia dos textos? E é importante fazer isso. E eu creio que Foucault tem, além de Arqueologia do Saber, As Palavras e as Coisas, é um livro maravilhoso para entender muito do que nós fazemos sem nem saber que fazemos ao ler um texto acadêmico. Porque a maioria de nós que segue teorias marxistas ou que segue outras, mesmo o pessoal dos Anale, faz esse tipo de filiação acadêmica, de debate historiográfico, a partir de premissas diferentes das nossas, mas ainda assim traça essas genealogias e essas arqueologias. Isso é importantíssimo. Eu sempre digo que o conhecimento não começa e nem termina em cada um de nós. Ele é um processo cumulativo e se você não souber se inserir nessa linha genealógica de pensadores, você não está produzindo conhecimento. Se você não está dialogando academicamente, você não está produzindo conhecimento. Você está fazendo uma obra que ou vai ser lida à revelia da academia, como algo periférico, ou simplesmente quando for lida academicamente, vai ser amplamente criticada por suas lacunas e deficiências. E existe essa crítica e ela é implacável. Por quê? Porque desde a graduação nós aprendemos que essa é a maneira de não só de ler um texto acadêmico, mas de produzir um texto acadêmico. Eu tenho o maior remorso ao ler a minha dissertação de mestrado, porque o meu repasse bibliográfico é fraquíssimo. E ele é fraquíssimo não só por causa do prazo exíguo, mas porque quando eu entrei na USP eu trazia um conjunto de referências que eram da Unicamp e que era uma maneira de fazer a leitura muito Sidney Chalhoub, como a minha orientadora, a professora Eni, me disse uma vez. E ela não gostava. Ela podou toda a minha série de referências e queria que eu incorporasse os demógrafos historiadores e alguns autores que para a USP eram imprescindíveis. E eu não consegui fazer isso em tempo hábil. O início da minha dissertação ficou fraquíssimo. Se eu fosse reeditar hoje o livro, eu reescreveria totalmente, eu faria, inclusive porque, por mais que eu gostasse da Eni, por mais que eu respeitasse, por mais que eu tivesse por ela sabe, ela foi genial como orientadora. Nessa parte, ela tinha opiniões extremamente fortes e, inclusive, ela era desses acadêmicos que têm inimigos. Então, um texto de um inimigo jamais poderia figurar na obra de um dos seus orientandos. Então, se fosse para fazer hoje, eu colocaria o Sidney que ela tirou e que para mim era uma das minhas principais referências de diálogo. Depois eu consegui ir colocando o Sidney aqui e ali na minha produção, mas na dissertação de mestrado, quando a gente ainda estava meio que estabelecendo os nossos limites, ela não deixou. E eu me ressinto, eu olho para a minha dissertação de mestrado e eu a vejo nessa parte de bibliografia como totalmente capenga, porque falta aquela minha formação inicial.
E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer porque o meio acadêmico tem dessas coisas. E quando você vai... muita gente nunca passa por esse tipo de perrengue porque faz graduação, mestrado e doutorado na mesma instituição, dialogando com as mesmas pessoas. Quando você sai da sua instituição e vai para outras, você tem que entrar nos debates que são inerentes a essas instituições. E é um trabalho desgraçado. Quando uma pessoa que não é da área chega, ela não tem o menor conhecimento dessas nuances todas. Ela não tem o menor conhecimento de como tudo isso funciona. Então é muito fácil olhar para o texto, ler ao pé da letra e entender o que se quer e não o que está lá. Porque o que está lá para quem sabe ler. E nesse sentido, eu sempre critico as pessoas que menosprezam o conhecimento acadêmico dos outros, que olham para uma determinada área e dizem: ah, isso é fácil, ah, isso é qualquer um faz, ou aquela coisa de olhar e falar: ah, meu sobrinho de 8 anos faz melhor. Faz. Ou é você que não tem formação nem capacidade para entender o que está sendo mostrado? É importante que se tenha respeito pelas outras áreas. É importante que se tenha desconfiômetro na hora de ler um trabalho produzido em outra área e de saber que a gente não tem o conhecimento necessário para dominar esse trabalho, que o máximo que pode fazer é apreender o significado superficial, que os significados mais profundos estão ali para quem sabe ler adequadamente. Outra coisa que é essencial quando você está lendo um texto na área de história, é você sempre ter à mão, por isso é importante ler em biblioteca, quando a gente ainda está muito inseguro. Se você está no salão da biblioteca, você simplesmente pode olhar na bibliografia do que você está lendo e ir e pegar os livros que o autor se inspirou ou com os quais está dialogando e cotejar, comparar, olhar. Muitas vezes, para ler um artigo de 15 páginas, você vai acabar tendo que folhear, ler ou até se aprofundar em capítulos inteiros de outros 4 ou 5 livros. E é assim que se constrói o conhecimento, porque a pessoa que escreveu precisou fazer esse percurso também. Muitas vezes, quando eu digo alguma coisa aqui no meu canal e a pessoa me cobra fontes, eu penso: quem você é? Porque se você é da minha área, você sabe a fonte que eu estou usando imediatamente no momento em que eu estou enunciando a minha fala. Se você não é da minha área, o que vai adiantar eu te indicar um livro que você não tem condição de ler? Por que eu tenho que justificar o meu conhecimento todo o tempo se a extrema-direita produz vídeos de negacionismo científico, de desinformação e de mentiras escancaradas e nenhum de vocês cobra absolutamente nada? Pelo contrário, usam esses vídeos como referência. E não estou falando só de você que é de extrema direita e caiu aqui de paraquedas só para execrar meu canal. Eu estou falando de muita gente com formação adequada que mesmo assim cai no canto da sereia do negacionismo. De gente que anda dizendo por aí que tem de magistério muito mais anos do que quem produz esse ou aquele texto e mesmo assim é seduzido por textos negacionistas
ou por ações políticas desonestas, discrepantes e desnecessárias. Por que eu deveria estar oferecendo fontes o tempo todo, quando uma boa parte do que eu enuncio aqui é para publicização científica? Eu não estou defendendo uma tese, eu não estou publicando em uma revista científica, eu estou fazendo a ponte entre a academia e um leigo. Para o leigo, de pouco adianta o texto acadêmico, sem mediação. A minha ideia inicial foi fazer essa mediação, primeiro com os alunos de primeiro e segundo grau, e depois isso foi se adaptando para os universitários. Mas quando eu enuncio alguma coisa, há um lastro. Vocês têm a minha palavra, e a minha palavra deveria valer alguma coisa, de que eu estou sendo academicamente honesta nessa enunciação. Se eu estou ou não, evidentemente vocês vão perceber pelo conjunto da obra e simplesmente pelo tipo de crítica que meus vídeos recebem. E essa é uma questão. Dentro de determinados parâmetros, quem é da área sabe do que se está falando. E quem não é, não tem como saber. Então precisa confiar de que as pessoas da área que referendam meu conhecimento respondem pela minha honestidade. E no fundo, é isso que acontece academicamente, gente. Você faz o seu artigo, coloca lá as suas referências. A maior parte dos seus pares não tem como ir ao arquivo e verificar a sua fonte primária. O que eles têm é como você interagiu com os outros autores, como você se apresentou e se isso faz sentido ou não, se isso está bem feito ou não. Ninguém vai verificar uma a uma as suas referências. Por quê? Porque a maior parte de quem vai ler já compartilha essas referências com você. Então, o que vai se verificar é se você está usando certo ou errado essas referências. Se você está se aprofundando do jeito adequado. No caso das fontes, você listou as fontes. Se alguém quiser criticar seu trabalho a partir das fontes, vai ter que fazer um outro trabalho inteiramente novo, a partir das mesmas fontes. E é assim que se constrói conhecimento, com a crítica interna. E a crítica interna passa por tudo. Quando se faz uma resenha de um artigo científico, você precisa fazer a crítica interna também. Se ele faz sentido, se ele existe no debate, com quem ele dialoga, tudo isso é crítica interna. Quando você pega uma fonte primária, a crítica interna passa por saber quem produziu essa fonte, ao que ela se destina, se é uma fonte notarial, como eram produzidas as fontes notariais à época desse documento, e se esse documento faz sentido em uma série, ou se ele se apresenta sozinho, ou simplesmente se esse documento é verdadeiro ou falso. E mesmo quando o documento é falso, ele pode nos mostrar muita coisa da época em que foi produzido. Assim como Umberto Eco produziu uma obra significativa sobre lugares que nunca existiram, que só tiveram lugar na imaginação popular e erudita, podemos produzir obras
historiograficamente significativas até analisando documentos falsos, desde que entendamos que eles são falsos e por que foram produzidos assim. E isso é conhecimento também. Há todo um trabalho, há todo um acúmulo de referências, de leituras, de conhecimento para desempenhar esse trabalho. E se isso não é valorizado quando pessoas de fora da área leem os nossos trabalhos, então essa leitura é capenga. Essa leitura é inadequada, essa leitura não só não dialoga com os nossos trabalhos, mas não dialoga conosco também. E é isso que eu comecei a explorar lá no vídeo Crise de Paradigmas com o ponto de interrogação e estou concluindo aqui. Respeito é bom e conserva os dentes. A internet pode ser uma terra de ninguém, qualquer Zé da esquina com uma câmera, um microfone e uma conexão de internet pode dizer o que bem entender, mas nós que fazemos divulgação científica temos a obrigação de responder pelo que publicamos e de ter respeito por outros produtores de conteúdo e de não conspurcar a nossa crítica com animosidades pessoais ou políticas. A crítica, em termos acadêmicos, só pode ser feita a partir de parâmetros acadêmicos. Tudo mais é rinha de galo. Então, é preciso ter cuidado, é preciso ter respeito. E é só isso que eu peço. O meu trabalho é pequeno, é insignificante. O que eu divulgo, praticamente só quem é da área acaba dialogando e as outras pessoas que seguem, seguem por amor à área de história. Mas é um trabalho sério e é honesto. E lembrem-se muito, se você está chegando agora, pense nisso daqui para frente. Existem dois valores que eu tenho como acima de todo o resto. Porque eu não sou uma pessoa nem falsamente moralista e nem empiricamente moralista. Mas honestidade e decência são duas coisas que eu prezo muito. Qualquer produtor de conteúdo que seja desonesto em sua abordagem ou em seu ativismo político, para mim está sumariamente descartado. E é isso. Cuidem-se muito. Semana que vem lá no museu e na próxima de volta aqui. Um enorme abraço e até a próxima.